Nunca vou esquecer. O som, o estrondo do metal se retorcendo contra o asfalto, ainda ecoa dentro de mim, como um pesadelo que se recusa a ir embora. Um segundo antes eu estava cantando baixinho, com a janela entreaberta e o vento frio da noite acariciando meu rosto. No seguinte, tudo se transformou em caos. O impacto me lançou contra o cinto de segurança. Um choque tão brutal que tirou o ar dos meus pulmões. Senti a cabeça latejar e um gosto metálico invadiu minha boca menos sangue. Meus olhos se abriram e fecharam repetidas vezes, como se cada piscada fosse uma batalha para não me apagar de vez. O carro estava virado de lado, o cheiro de gasolina me embrulhava o estômago, e uma dor lancinante atravessava minha perna direita. Tentei mexê-la, mas um grito escapou antes que eu pudesse controlar. Ninguém estava por perto. Nenhum farol, nenhum som de passos, apenas a escuridão cortada pelo piscar intermitente da luz de emergência do painel. Foi ali, no silêncio pesado da madrugada, que percebi o quanto estava sozinha. Não havia mão se estendendo, não havia vozes chamando meu nome. Só eu e o barulho irregular da minha respiração. Depois, tudo se tornou fragmentado. Sirenes ao longe, vozes desconhecidas, luzes fortes cortando minhas pálpebras fechadas. Senti mãos me erguendo, uma máscara sendo pressionada contra meu rosto, e alguém dizendo: "Ela ainda está consciente, vamos rápido!" No hospital, a claridade branca das lâmpadas do teto me cegava. Eu me agarrava ao fio frágil da consciência, tentando entender o que tinha acontecido. Tubos, máquinas, a agulha de um soro presa ao meu braço. Senti-me pequena, frágil, vulnerável. Minha vez, mal saia. Um sussurro áspero. O medo não vinha apenas da dor física, mas da solidão que se agigantava dentro de mim. Peguei o celular que repousava ao lado da cama, como se fosse minha última âncora no mundo. Com dedos trêmulos, abri o grupo da família. A tela parecia se mover diante dos meus olhos, mas consegui digitar: "Estou na unidade de terapia intensiva." As reticências não foram de propósito, simplesmente não tive forças para escrever mais. Enviei a mensagem e fiquei olhando a tela, esperando quase como uma criança espera por colo. E eu acreditava, no fundo do meu coração, que meu pai, minha mãe, ou até minha irmã, responderiam imediatamente. Eu precisava daquela fagulha de carinho, daquela certeza de que não estava tão desamparada quanto sentia. O primeiro som que veio não foi o de uma ligação aflita, mas o aviso seco de uma mensagem no grupo. "O que aconteceu?" escreveu meu pai, como se eu tivesse exagerado em uma gripe. Logo depois, minha mãe respondeu: "Você sempre se mete em confusão. Agora está na UTI, que drama." Marian, fiquei olhando a tela, esperando que viesse algo diferente. Vai ficar tudo bem. Estamos indo. Qualquer coisa. Mas, nada. O silêncio depois das respostas curtas doeu mais do que o estilhaço preso na minha pele. Naquele instante, entendi que o acidente havia partido meu corpo, mas as palavras frias deles estavam partindo algo muito mais profundo, o meu coração. As horas seguintes no hospital foram um borrão de vozes estranhas, passos apressados e máquinas apitando, mas nada, absolutamente nada, daquilo que eu mais esperava: o calor da minha família. A enfermeira me perguntou se eu queria ligar para alguém, mas eu apenas balancei a cabeça. Já havia mandado a mensagem, já havia exposto minha dor. Se eles se importassem, estariam ali. Simples assim. No fim da tarde, meu pai finalmente apareceu. Entrei em um turbilhão de esperança quando vi sua silhueta parada na porta, mas essa sensação durou apenas segundos. Ele entrou sem emoção no rosto, como quem visita uma conhecida distante. Sentou-se numa cadeira, cruzou os braços e suspirou alto. "Marion, você precisa começar a se cuidar. Viver correndo, desse jeito?" "Honra no Kyudu", disse, sem sequer tocar minha mão. Eu estava ligada a fios, ainda com dificuldade de falar, e aquelas foram as primeiras palavras que ouvi dele. Nenhum minha filha, nenhum abraço, apenas repreensão. Engoli as lágrimas porque não queria lhe dar o prazer de me ver fraca. Minha mãe chegou pouco depois. O perfume forte antecedeu sua entrada, e ela não demorou a soltar sua sentença. "Você sabe que hospital privado é caro,
não sabe? Espero que tenha como pagar. Nós não temos condições de arcar com nada disso, Marion. O choque me paralisou. Eu estava viva por um milagre. E tudo o que ela conseguia enxergar era a fatura. Meus olhos marejaram, mas ela sequer notou. Já falava sobre como teria que reorganizar as próprias contas, por causa da despesa extra que eu estava trazendo. No dia seguinte, minha irmã Joanna apareceu. Diferente dos meus pais, ela ao menos sorriu menos, mas não de ternura. Sentou-se ao lado da cama e, enquanto me contava superficialmente sobre a vida dela, deixou escapar: já que você vai receber seguro, talvez possa me ajudar a pagar umas coisas. Estou apertada. Sabe como é, a cada palavra, uma faca. E eu estava, olhe, tentando recuperar o fôlego. E eles já calculavam como poderiam usar a minha tragédia em benefício próprio, naquele leito. Entre remédios e dores, comecei a revisitar lembranças antigas. O tempo em que usei minhas economias para salvar a loja do meu pai da falência. As incontáveis vezes em que emprestei dinheiro à minha mãe, sem nunca receber de volta. As vezes em que Joanne vinha chorando por dívidas de cartão, e eu, com pena, resolvia por ela. Sempre a mesma história. Eu me sacrificava, e eles tomavam como se fosse obrigação minha. Agora, caí a ficha de uma vez. O acidente não havia despertado compaixão neles. Havia apenas reforçado sua ganância. Eu não era filha, não era irmã. Era uma fonte, uma carteira ambulante. Naquela noite, sozinha no quarto frio do hospital, chorei em silêncio. Não pelas dores físicas, mas pela ausência de amor. Eu poderia ter morrido naquele carro, e minha família teria sentido apenas o peso das dívidas, que não poderiam mais me cobrar. Foi ali, com as lágrimas escorrendo no travesseiro duro, que algo dentro de mim começou a mudar. A ferida do acidente cicatrizaria, mas a da indiferença deles deixaria marcas muito mais profundas. Eu não sabia ainda como, mas pressenti que aquele seria o ponto de virada. Os dias no hospital passaram devagar, e cada visita da minha família parecia um lembrete cruel de tudo o que eu já tinha suportado deles. Não era novidade ser tratada como um peso, mas naquele estado de fragilidade tudo doía mais. Deitada, conectada a aparelhos, eu não tinha para onde fugir das lembranças. Recordei a primeira vez em que meu pai pediu minha ajuda temporária. Eu ainda estava no primeiro emprego fixo, orgulhosa de poder pagar minhas próprias contas. Ele chegou em casa cabisbaixo, falando sobre dívidas da oficina e sobre a ameaça de perder clientes. Chorei junto com ele, acreditando em cada palavra, e entreguei minhas economias sem pensar duas vezes. Assim que estabilizar, devolvo tudo, prometeu. Nunca devolveu, nunca mais falou sobre o assunto. Depois, vieram as pequenas cobranças da minha mãe. Presta um pouco para a conta de luz? Filha, mês que vem eu te pago. Marion, você pode passar o cartão para mim? Estou sem limite, mas no próximo salário eu resolvo. No início eu anotava, guardava comprovantes. Com o tempo percebi que nunca veria. Próximo mês, o próximo salário. E quando eu ousava perguntar, ela virava o jogo. Como você pode cobrar da própria mãe? Que filha ingrata! Era sempre assim. A culpa virava arma, e eu sem forças para enfrentar cedia, e Joanne sempre soube usar o choro como moeda. Desde a adolescência, era especialista em se colocar como vítima. Quando contraiu dívidas de cartão de crédito, ajoelhou-se diante de mim, jurando que devolveria cada centavo. Você é a única em quem posso confiar, dizia, e meu coração, mole, acreditava. Anos se passaram, e aquele dinheiro virou apenas mais uma cicatriz invisível, na minha conta e na minha alma. Enquanto me recuperava no hospital, cada lembrança se misturava ao presente. Meu pai sentado na cadeira sem me olhar nos olhos. Minha mãe falando mais da conta hospitalar do que da minha saúde. Joanne insinuando que eu deveria ajudá-la com umas coisas. Tudo era parte de um ciclo de exploração que eu mesma havia permitido continuar. Houve um dia específico em que a máscara caiu de vez. Eu estava deitada, ainda fraca, quando ouvi meus pais conversando no corredor. Achando que eu dormia, ela deve ter recebido alguma compensação do seguro, não é? Disse meu pai. Claro que sim, minha mãe respondeu, quase animada.
E vai ser bom porque estamos atolados. Ela precisa entender que tem responsabilidades conosco. Responsabilidades. Essa palavra ficou gravada como ferro em brasa, como se meu papel no mundo fosse carregar o peso de todos. Mesmo quando eu mal conseguia me sustentar de pé, naquela noite, percebi o quanto estava esgotada. Não era apenas o corpo ferido pelo acidente, era a alma cansada de ser sugada, de dar e dar, sem nunca receber nada em troca. O amor que eu sempre esperei da minha família nunca existiu. O que existia era conveniência. Pela primeira vez, ao invés de me culpar por pensar nisso, comecei a sentir raiva. Raiva por ter permitido que se aproveitassem de mim tantas vezes. Raiva por ter confundido exploração com amor. Raiva por nunca ter me colocado em primeiro lugar. E junto com a raiva, veio algo inesperado. Uma centelha de coragem. Uma voz pequena, mas firme, dentro de mim, dizendo que talvez fosse hora de mudar. Talvez fosse hora de cortar o ciclo. O acidente tinha me mostrado a fragilidade da vida, e eu sabia que se sobrevivi, não poderia continuar vivendo para ser a muleta de todos. Precisava, de alguma forma, reaprender a viver para mim. Os dias seguintes à alta hospitalar foram ainda mais pesados que o período em que estive internada. Voltei para casa, ou melhor, para a casa da minha família, menos foi como mergulhar em uma ferida aberta. Eu mal conseguia andar direito, apoiando-me em muletas. E mesmo assim, as cobranças começaram já na primeira noite. Marion, o médico deixou receita? Minha mãe perguntou, sem olhar para mim. Precisa ver se esses remédios estão inclusos no plano, porque se não tiver, Jay Sabina, meu pai completou, e vê se resolve logo essa papelada do seguro. Quanto antes esse dinheiro sair, melhor para todo mundo. Todo mundo. Essas duas palavras ecoaram dentro de mim. Para eles, todo mundo nunca me incluía. Era sempre sobre eles, sobre como poderiam se beneficiar da minha luta, da minha dor, até do meu acidente. Joanne, por sua vez, entrou no meu quarto como se fosse dona dele. Sentou-se na beira da cama e começou a falar sobre a nova dívida que tinha contraído. Enquanto ela detalhava juros, parcelas e cobranças, eu observava com um silêncio gelado. Pela primeira vez, percebi que não havia uma gota de preocupação no olhar dela sobre o meu estado. Eu podia estar com febre, sangrando, ou à beira de desmaiar. Para ela, eu continuava sendo apenas a irmã que resolve tudo. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Foi como se uma cortina tivesse se aberto, revelando aquilo que sempre esteve diante dos meus olhos. Eu não era filha, Noah era Herman. Era um recurso, uma conta bancária com pernas e coração. Passei a noite em claro, olhando para o teto do quarto escuro. Revivi cada cena do hospital, cada resposta fria, cada cobrança disfarçada de conversa. E cheguei a uma conclusão que me doeu mais do que qualquer ferida no meu corpo. Se eu quisesse sobreviver de verdade, não apenas viver, precisava me afastar deles. A decisão não veio sem culpa. Eu me perguntava, que tipo de filha abandona os pais? Que tipo de irmã vira as costas? Mas logo outra pergunta surgia. Que tipo de família abandona uma filha na unidade de terapia intensiva? Que tipo de família transforma a dor de alguém em oportunidade de cobrança? Na balança da consciência, a resposta se tornou clara. Não era eu quem estava abandonando, eram eles que nunca estiveram presentes. No amanhecer, tomei coragem. Com dificuldade, comecei a juntar minhas coisas. Não eram muitas, apenas roupas alganslivers e documentos que sempre guardei com cuidado. Enquanto colocava cada peça na mala, sentia o peso da liberdade e do medo, ao mesmo tempo. Na porta, antes de ser, parei por um instante. Escutei as vozes deles na cozinha, discutindo sobre contas, como se minha presença fosse irrelevante. Ninguém percebeu que eu estava indo embora. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda para carregar a mala. Fechei a porta suavemente atrás de mim e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti o ar entrar em meus pulmões sem dor. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia com absoluta certeza de onde estava saindo. E esse era o primeiro passo para minha liberdade. Nunca imaginei que Shreveport se tornaria o cenário do meu renascimento. Lembro-me da primeira vez que cheguei à cidade,
ainda mancando, carregando uma mala pequena e um coração pesado, mas com uma centelha de esperança brilhando em algum canto. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o barulho dos pássaros escondidos nas árvores e a vida simples das ruas me acolheram como um abraço silencioso. Foi William, meu marido, quem me esperou na rodoviária. Ele correu até mim, tirou a mala da minha mão e me abraçou com tanto cuidado que senti vontade de chorar, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde o acidente, alguém me tratava como um ser humano frágil e digno de carinho, não como um fardo ou um caixa eletrônico ambulante. Você tá segura agora. Marion menos, ele sussurrou no meu ouvido. E eu acreditei, nos dias que se seguiram. William fez questão de organizar tudo para que eu não me sentisse sozinha. Encontramos uma casinha simples, em um bairro tranquilo. As paredes precisavam de pintura, e o jardim estava tomado pelo mato, mas havia ali uma promessa de paz. Cada manhã, ao abrir a janela e sentir o sol bater no rosto, eu tinha certeza de que aquele era o lugar onde minha vida podia finalmente florescer. Foi nesse novo lar que conheci duas pessoas que se tornariam fundamentais. Viviane Clara. Viviane era minha amiga de longa data, mas em Shreveport se transformou em verdadeira irmã. Ela vinha quase todos os dias, trazia comida caseira, ajudava a organizar as caixas de mudança e me arrancava gargalhadas quando eu só queria chorar. Não havia cobrança, não havia exigência, apenas presença, e essa presença me curava mais do que qualquer remédio. Clara, nossa vizinha, foi uma surpresa calorosa. Uma senhora de sorriso fácil, que apareceu na porta com uma torta de maçã, como boas-vindas. Ela não sabia nada da minha história, mas me ofereceu algo que há muito eu não sentia: aconchego. Aos poucos, nossas conversas no portão viraram encontros para café na varanda. Ela me contava histórias de juventude, e eu percebia que a vida podia ser leve de novo. Nessa rotina simples, fui descobrindo o verdadeiro significado de família. Não era sangue, nem laços impostos. Era cuidado, apoio, companheirismo. Era alguém te perguntar sinceramente como você está. E esperar pela resposta. Era poder ser vulnerável sem medo de ser usada. Cada resto de Will. Viviane e Clara me ensinava a redefinir a palavra pertencer. William trabalhava duro, mas sempre encontrava tempo para sentar comigo no final do dia e ouvir meus silêncios. Viviane segurava minha mão nas crises de dor física e emocional. Clara me mostrava como plantar flores no jardim, repetindo que a vida recomeça até na terra mais seca, se a gente souber regar. Foi ali, entre risadas, conversas noturnas e o cheiro de café fresco, que percebi algo transformador. Eu não precisava da aprovação da minha família de sangue para existir. Eu já tinha uma família, uma construída pelo afeto, pela escolha e pelo respeito. Shreveport não apagou minhas cicatrizes, mas me mostrou que cicatrizes não são sinais de fraqueza, e sim marcas de sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, eu não apenas sobrevivia, eu estava começando a viver. O tempo em Shreveport passou como uma brisa lenta, carregada de novas cores. Aos poucos minhas dores físicas se acalmaram, e as emocionais começaram a cicatrizar, mas mesmo distante, minha família de sangue ainda encontrava formas de atravessar a minha paz. Sempre que alguém trazia notícias deles, foi Vivian quem chegou um dia, com a expressão grave, carregando um jornal dobrado debaixo do braço. Eu estava na varanda, regando as flores que Clara me ajudara a plantar. Vivian se aproximou devagar, como quem traz um peso difícil de entregar. Marion, você já ouviu falar da Johanna ultimamente? Perguntou. Meu coração apertou. Embora eu já não tivesse contato com minha irmã há meses, balancei a cabeça, em silêncio. Viviane suspirou e abriu o jornal. Na página de polícia estampava-se a foto de Johanna, algemada, entrando em uma viatura. A manchete era clara: esquema de fraude e falsificação leva a jovem empresária à prisão. O mundo pareceu girar por um instante, não de choque, mas de uma mistura estranha, de tristeza e alívio. Johanna sempre vivera de atalhos, de enganar, de manipular. Eu havia sido sua vítima incontáveis vezes, e agora, a vida cobrava,
Ela foi pega desviando o dinheiro da empresa onde trabalhava. Menos, explicou Vivian, lendo a matéria. Fraudes em contratos, falsificação de assinaturas. Parece que já faz anos que vinha fazendo isso. Eu respirei fundo, tentando processar. Lembrei-me de quantas vezes Johan chorara pedindo ajuda, jurando que tinha mudado, que seria diferente. Agora percebia que tudo sempre foi parte do mesmo padrão. Dias depois, outra notícia chegou, desta vez, pela boca de Clara, que ouvira comentários na cidade vizinha. Ouvi dizer que seus pais perderam a casa. Menos contou, com delicadeza, como quem não queria ferir. Foi tomada pelo banco. Dívidas demais, processos. Parece que o nome deles estava envolvido em algumas das tramóias da Joanne. Fiquei imóvel por alguns segundos. A casa onde cresci, o lar que um dia sonhei que fosse Porto Seguro, agora era apenas mais um bem perdido, em meio a papéis de advogados e cobranças. Logo vieram as ligações. Primeiro, uma chamada perdida do número do meu pai. Depois, mensagens da minha mãe. Marion, precisamos conversar. Sua irmã está em apuros. Precisamos de você. Não vire as costas para sua família. Eu li aquelas palavras com um nó no peito. Parte de mim ainda desejava correr e abraçar, dizer que estava tudo bem. Mas a parte maior, a parte que tinha sobrevivido ao acidente e à indiferença deles, sabia que não podia cair na mesma armadilha. As lembranças eram vivas demais. Eu na unidade de terapia intensiva, sozinha. As cobranças sobre dinheiro. A frieza no olhar deles quando mais precisei. Agora que estavam em queda, buscavam em mim uma escada. Mas eu já não era a mesma. Conversei com William naquela noite. Ele me segurou pela mão e disse: Você não deve nada a eles, Marion. Amor não se mede por sacrifício unilateral. Você já deu tudo o que tinha, e eles só souberam tomar. Senti uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez, eu não estava lutando contra a culpa sozinha. Alguém confirmava aquilo que meu coração já gritava em silêncio. Eu não era obrigada a voltar. Deixei o celular sobre a mesa e não respondi às mensagens. Não porque eu fosse cruel, mas porque finalmente compreendi. Algumas quedas não são responsabilidade nossa. Algumas lições só a vida pode ensinar. E, olhando para minha nova casa, para as flores que começavam a brotar no jardim, percebi, eu já tinha escolhido a minha família. E essa escolha me salvava todos os dias. Algumas semanas depois, quando eu já tinha aprendido a silenciar o telefone e a ignorar as mensagens insistentes dos meus pais, o carteiro deixou um envelope amarelado na porta da minha casa, em Shreveport. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito em letras tortas que reconheci na mesma hora. A caligrafia da minha avó Bessie. Meu coração acelerou. Bessie sempre fora, a única que me olhava com ternura, dentro daquela família fria. Era ela quem passava a mão no meu cabelo quando eu chorava escondida. Quem me dizia que eu tinha valor, quando todos tentavam me convencer do contrário. Mas fazia meses que eu não tinha notícias dela. Abri o envelope com mãos trêmulas e encontrei uma carta, escrita com a delicadeza que só a vovó tinha. Minha querida Marion, se esta carta chegou até você, é porque talvez eu já não esteja mais aqui para te dizer em pessoa o que sempre deveria ter repetido. Eu me orgulho de você. Sei que a vida ao lado da nossa família nunca foi fácil. Sei o quanto você deu de si, o quanto carregou nos ombros, sem jamais receber de volta o que merecia. Mas escute de mim que sempre vi sua essência. Você é luz, minha neta, e luz não deve ser apagada para que outros brilhem. Sei que vai doer, mas não olhe para trás. Sua coragem em escolher a própria felicidade é o maior ato de amor consigo mesma. A verdadeira família não cobra, não manipula, não mede esforços para estar ao seu lado. E se você já encontrou pessoas que te tratam assim, então se agarre a elas. Construa sua vida com orgulho, sem culpa. Eu sempre estarei com você, em cada lembrança boa, em cada conselho que guardei no coração. Vá em frente, Marion. O mundo é maior do que as paredes daquela casa, e você merece tudo o que é bom. As lágrimas escorreram livremente, borrando as palavras, mas não importava menos a mensagem.
já estava gravada em mim. A carta de Bessie foi como um selo final, uma confirmação de que minha decisão não era egoísmo, e sim sobrevivência. Era como se ela tivesse deixado um mapa para eu seguir, longe da dor, perto da paz. Fechei os olhos, apertei o envelope contra o peito e sussurrei baixinho: Obrigada, vovó, eu vou honrar suas palavras. Meses se passaram desde que fechei aquela porta atrás de mim e escolhi não voltar. Hoje, ao olhar ao redor da minha casa em Shreveport, percebo como tudo mudou. Não apenas o endereço, mas a essência da minha vida. As manhãs agora começam com o cheiro do café que William prepara, acompanhado de um sorriso tranquilo que me lembra diariamente: eu não estou sozinha. Vivian bate à porta quase todos os dias, trazendo suas histórias e sua risada contagiante. E Clara, com sua paciência infinita, me ensina a cuidar do jardim como se cada planta fosse um símbolo de renascimento. Aos poucos, minha casa ganhou vida. As paredes antes nuas agora guardam fotos de momentos felizes. Eu e William, pintando o quarto, com as mãos sujas de tinta. Vivian segurando um bolo torto, que fez para me animar. Clara com seu chapéu de palha posando ao lado das flores que cultivamos juntas. Cada registro é uma prova de que a família que eu sempre sonhei não precisava vir do meu sangue. Menos bastava vir do coração. Às vezes, é claro, ainda penso em meus pais e em Joanne. Escuto boatos de que as coisas pioraram para eles. A prisão de Joanne foi apenas o começo de uma avalanche de problemas legais. E meus pais vivem de favor na casa de parentes distantes. Há momentos em que sinto uma pontada de compaixão. Afinal, eles são parte da minha história. Mas, logo em seguida, lembro-me da noite em que estava na unidade de terapia intensiva, esperando apenas uma palavra de conforto, que nunca veio. Lembro-me da forma como me cobraram, como reduziram minha existência a dívidas e obrigações. E é aí que entendo. Não foi crueldade minha deixá-los. Foi autopreservação, foi coragem. Muitos pensam que vingança é devolver na mesma moeda, causar dor igual ou maior à que recebemos. Mas aprendi que para mim, a vingança verdadeira foi escolher viver bem. Foi mostrar que não precisavam mais do meu sacrifício, que eu não era mais um recurso à disposição deles. Minha vitória foi me reconstruir, livre do ciclo que quase me destruiu. A carta da vovó Bessie continua guardada na gaveta da minha cabeceira. De vez em quando, releio cada linha, como se suas palavras fossem um lembrete constante de que eu mereço tudo o que construí. Ela me pediu que seguisse em frente com orgulho, e é isso que faço. Todos os dias, agora compreendo que família não é uma palavra que precisa estar ligada a DNA. Família é quem segura sua mão quando você tropeça, quem celebra suas pequenas conquistas, quem te ama, sem condições ou cobranças. William, Vivian e Clara me mostraram isso com gestos simples. Um prato de comida quente, uma tarde de conversa, um abraço quando as cicatrizes ainda ardiam. Hoje, quando me sento na varanda e vejo o sol se pôr atrás das árvores, sinto uma paz que nunca conheci antes. Não há mais o peso da culpa, não há mais a obrigação de ser tudo para todos. Existe apenas a liberdade de ser eu mesma, inteira, sem medo de ser usada ou descartada. Sei que minha história é marcada por dor e abandono, mas também por coragem e renascimento. E se alguém me perguntasse o que aprendi, eu responderia, sem hesitar: às vezes, a maior vingança é simplesmente escolher a felicidade, porque nada fere mais quem tentou nos destruir do que ver que seguimos em frente, vivos, fortes e em paz. E ao fechar os olhos naquela varanda, sei que Bessie estaria orgulhosa. Eu não só sobrevivi, eu aprendi a viver, e você já viveu uma situação em que precisou escolher entre a sua paz e a sua família? Conte nos comentários, quero conhecer sua história. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para ouvir mais relatos intensos de coragem, traição e superação. Sua participação faz toda a diferença.